Tema: a expansão da América Portuguesa. Assunto: a crise no Império e as rebeliões na colônia. Período: Idade Contemporânea. Na segunda metade do século XVII, uma crise econômica afetou diversos países da Europa e, de maneira bastante intensa, Portugal. A economia portuguesa dependia basicamente do comércio dos produtos vindos das colônias, e o carro-chefe desses produtos era o açúcar, cujos preços estavam em queda no mercado europeu desde o final do século XVI por conta da concorrência holandesa. Expulsos do Brasil em 1654, os holandeses impulsionaram sua agroindústria açucareira instalada no Caribe, que passou a concorrer com o açúcar produzido na América Portuguesa. Assim, o preço do açúcar caiu ainda mais e a principal fonte de renda da metrópole deixou de ser tão lucrativa. Para superar a crise, a coroa portuguesa aumentou a exploração sobre o Brasil, aumentando o monopólio sobre todas as atividades econômicas, os preços das mercadorias, os impostos e taxas e instituindo uma severa fiscalização, o que acabou se tornando um empecilho ao desenvolvimento da colônia. As ações da metrópole geraram um clima de tensão entre os colonos, bem como insatisfações e revoltas. Dessa forma, no final do século XVII e início do XVIII, as relações entre metrópole e colônia foram marcadas por um número maior de conflitos e pelas chamadas revoltas nativistas. Esses movimentos de resistência expunham contradições entre os interesses dos colonos e os da metrópole, mas não existia entre os rebeldes uma consciência de ser brasileiro, uma ideia de identidade nacional ou ainda um desejo de romper com Portugal. Dois desses movimentos são bem expressivos da situação de descontentamento enfrentada pelos colonos. A Revolta Beckman, entre 1684 e 1685, foi um conflito ocorrido no Maranhão, no qual a população, os comerciantes e os fazendeiros locais, liderados pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, se rebelaram contra a proibição de escravizar os indígenas e contra o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. A escravização dos indígenas foi duramente combatida pelos jesuítas e foi proibida em 1680, causando grande escassez de mão de obra. Já a Companhia de Comércio do Maranhão tinha o objetivo de suprir os proprietários rurais com escravos, vender produtos manufaturados e comprar os produtos agrícolas da região para vender na Europa, mas era muito ineficiente e gerava grande descontentamento. Os revoltosos ocuparam o depósito da Companhia de Comércio, prenderam os jesuítas, depuseram o governador e apoiaram Manuel Beckman como chefe do novo governo. Mas o movimento foi duramente sufocado pelas forças da coroa. Seus líderes foram presos e enforcados ou condenados ao degredo, que é o exílio imposto aos criminosos, e a companhia foi extinta. Entretanto, os jesuítas, que anteriormente tinham sido expulsos pelos revoltosos, voltaram ao Maranhão. A Guerra dos Mascates ocorreu em Olinda e Recife, atual estado de Pernambuco, entre os anos de 1710 e 1711, e envolveu senhores de engenho de Olinda contra os comerciantes de Recife, os chamados mascates. O motivo foi a queixa dos mascates contra a falta de autonomia de Recife em relação ao controle de Olinda. Ao final da guerra, Recife ganhou autonomia política e administrativa em relação a Olinda, sendo elevada à sede da capitania de Pernambuco.